aleluia. Quantos estão felizes com Jesus aí? Como Deus é bom, né? Tá certo aí? Bom, vamos lá. Boa noite a todos. Sou Sandra Alves, uma mulher que decidiu. Diga comigo, decisões definem o teu destino. Uma mulher que decidiu servir ao Senhor. Diante de tantas dores, dúvidas, incertezas, indecisões, eu decidi que o melhor caminho é Jesus Cristo. Eu quero profetizar para você nessa noite. Independente do que você esteja vivendo, o melhor caminho continua sendo Jesus Cristo. Enquanto eu vou me posicionando aqui, já quero apresentar o meu material. Nós temos a camiseta do ministério, a caneca. Eu não estou vendo mais a caneca roxa, lilás e cor rosa, Gustavo. Será que isso acabou? Gostamos de falar dela. Nós estamos aqui com a Bíblia. A Bíblia que brilha, gente. Eu sou apaixonado por pink, mas tem pink, tem prata, dourada. Obrigado, esses universitários me ajudam muito. E dourada. Se você quiser adquirir, tá lá no Standard, tá bom? Esses dias eu falei, tá lá na barraquinha, meu filho falou, mãe, larga a mão de ser pobre. É Standard. Tem que saber falar até isso agora. Ficou um papel azul. Aí na sua cadeira tem um QR Code. Esse QR Code, se você se cadastrar uma vez por semana, eu mando uma mensagem especial para esse grupo, uma palavra direcionada a quem está cadastrado, amém? Livro de Isaías, o capítulo é o 43. E diz assim, capítulo 43, o verso. Aí, gente, dá uma olhada, essa rosa não é linda? Aí, mano, então senão vai ficar uma canecaiada aqui sem fim. Não, fica feio, fica excesso. Antes que tá combinando com a minha roupa, eu falei, não quero. Eu quero descombinar hoje. Desclinzou meu altar aqui. Livro de Isaías, o capítulo é o 43 e o verso é o 13. Quero agradecer a Deus, agradecer ao pastor Rodrigo, a segunda pastora mais linda. Olha, desclinzou tudo. Adoro, pastor Rogério, não aguento tudo isso aqui não. Desclinzou eu. Quero agradecer primeiramente a Deus. Depois eu quero agradecer ao pastor Rodrigo e a pastora Michele. A pastora Michele, para mim, hoje, ela é a segunda pastora mais linda que eu já vi. E a primeira? Né? Tudo bem, pastor Rodrigo? Quero agradecer à Igreja Batista Santidade ao Senhor. Nesse domingo, um domingo abençoado, eu louvo a Deus por famílias que se encontram na presença de Cristo. Não, eu não estou falando que eu louvo a Deus por pessoas que estão na igreja, mas sim por pessoas que vieram aqui exclusivamente para engrandecer ao nome de Cristo. O livro de Isaías, nesse versículo 13 que eu leio, vai dizer assim: ainda antes que houvesse dia eu sou, e não há quem possa livrar alguém da minha mão. Operando Deus, quem impedirá? Isaías está colocando como epígrafo nessa palavra: só Deus resgata Israel. Eu já entendo que o Senhor nunca teve um plano para que nós fôssemos para a perdição, mas o plano dele sempre foi nos resgatar para a salvação. Eu achei tão lindo quando a pastora disse a distância do céu e o inferno, porque nós começamos a entender que se nós equilibrarmos a nossa mente, Satanás não vai roubar aquilo que Deus planejou para nós.
Se nós tivermos equilíbrio na nossa mente, não serão as nossas emoções que serão frustradas, mas será o equilíbrio, o domínio próprio que nos conduzirá à terra prometida. Ei, querido, talvez você está dizendo assim: pastora, faz tanto tempo que eu não sinto. A nossa fé não vem pelo sentir, mas a nossa fé vem pela certeza de que o Deus que nós servimos, Ele é suficiente, Ele é santo, Ele é digno, Ele é merecedor de toda honra e toda glória. Ainda que eu não sinta, eu adoro a Ele por aquilo que Ele é, por aquilo que eu creio e por aquilo que eu entendo. Isso é maravilhoso. Isaías, ele está conversando com um povo que está frustrado, porque infelizmente, antes de Cristo, depois de Cristo, nós como povo gostamos de viver sendo abençoado. E eu vou dizer para você, é nas provações que nós mostramos a nossa fé. Essas dificuldades da vida que nós nos posicionamos e dizemos: haja o que houver, venha o que vier, eu continuarei servindo ao Senhor. Já estou profetizando para a tua vida hoje. Você não está aqui por aquilo que Deus tem para dar para você, mas você está aqui por aquilo que Deus é em você. Ele é baçou e ele é maiaceia tchou de kira. E quando eu olho para Isaías está precisando ser mentor de um povo que já conhecia a palavra, mentor de um povo que já tinha andado pela palavra, que já tinha vivido essa palavra. Mas quando chegou as dores, quando chegou as lutas, quando chegou as perdas, precisou que o Deus de resgate viesse tirar ele do lugar da dor. Nessa noite Deus veio tirar você do seu lugar de dor. Nessa noite Deus decidiu que não é a depressão, que não é a síndrome de pânico que vai fazer você impedir de crer o que Ele é capaz de fazer em nosso favor. Eu nasci no interior de São Paulo, uma cidade pequena, onde existia uma família instável. Eu disse algumas vezes, por ele ter passado, que eu nasci numa família vulnerável. Mas essa família, ela não era vulnerável só na parte financeira. Ela era instável nas suas emoções, instável no domínio próprio. Uma família desequilibrada. Ei, querido, um conselho que eu dou para você: você pode arrebentar nesse altar, você pode ser fera no evangelismo. O que você não pode ser é um fracasso dentro da sua casa. Não. Talvez você diz: pastora, um dos maiores projetos que eu tenho é subir do altar e pregar e ver pessoas sendo batizadas com o Espírito Santo. O maior projeto que você tem é que quando você coloca os pés dentro da tua casa, a presença de Deus chega junto com você. O maior projeto que você tem que ter é quando você chega dentro do teu lar, as pessoas falam: essa sim carrega um pedaço do céu. Tem gente que está frustrado porque está atrás de holofotes. Tem pessoas que estão frustradas da sua chamada porque estão atrás de microfones. Não é aqui que eu sou boa, é lá em casa que eu tenho que ser. E naquela casa, uma casa desestabilizada, uma casa onde não tinha a linguagem do amor. Como eu estou numa igreja jovem, eu quero aconselhar você, e vai ser bom para os seus relacionamentos, que você leia esse livro, As 5 Linguagens do Amor. Que você possa entender a sua linguagem e entender a linguagem das outras pessoas também. Eu, quando criança, talvez pela má formação da casa, por um pai sem caráter, um pai violento, um pai que tinha palavras pesadas, uma mãe que era oprimida e opressa pelo inimigo, pelo adversário das nossas almas, eu descobri que a minha infância, a linguagem de amor era palavras de afirmação. Eu tinha necessidade de que alguém dissesse quem eu era. Ei, querido, eu quero dar um toque para você, amado. Se você ainda precisa de aprovação dos outros, é porque você não sabe quem você é. Porque quando você sabe quem você é, você não precisa viver de elogios, você não precisa viver de lambe-lambe. Não, não vou porque a pastora não falou, não vou porque o pastor não fez. Não, você sabe quem você é. Ainda que ninguém me veja, eu sei quem eu sou. Tem pessoas que só trabalham movidos pelo elogio.
Como você trabalhou bem. Como você fez bonito, hein, querido? Você não faz bonito para apresentar para os outros. Você faz bonito para apresentar para Jesus. Ele é a sua aprovação. Naquele estado vulnerável de amor, de acolhimento paternal, eu encontrei na jornada da vida um homem adulto. Eu com 8 anos de idade, quando eu chegava na minha casa, eu chegava com os meus desenhos, com as lições da minha casa, da escolar, e eu dizia: mãe, pai, vem ver o que eu aprendi hoje, olha o que eu aprendi. E meu pai embriagado, aquele homem que era acostumado a fazer as suas funções fisiológicas em panela, em jarra, colocar dentro da geladeira, para ofender a minha mãe, ele pegava o papel, jogava, rasgava. Minha mãe, então, ela não tinha força nem de levantar a cabeça para olhar para esse papel. No infortúnio da vida, uma pessoa amiga da casa, uma pessoa que frequentava a nossa casa, tendo um mercado naquele bairro, um dia eu vi a vida correndo, feliz, após aula, aquele homem para e fala: Sandra, deixa eu ver um desenho teu. E eu mostro aquele desenho para ele, e ele fala: como você desenha bem, como você é inteligente, garota. E eu dou um sorriso, porque foi o primeiro elogio que eu recebi na minha vida. Ao sair dali, ele me deu um lápis de cor. Cheguei em casa feliz com aquele um lápis de cor. Passado 2, 3, 5 dias, não sei, outro dia ele para de novo na frente do mercado. Ele fala: deixa eu ver seu desenho. E aí eu mostro o desenho, e ele me dá uma lata de sardinha. Na terceira vez que eu paro, ele coloca os órgãos genitais dele na minha boca. E quando eu vi, eu estava sendo ceifada a minha infância pelo pedófilo. Querido, talvez você tenha tido algumas desarmonias com seu filho, algumas desavenças com a tua filha, mas eu quero dizer que se você não abraçar, o mundo está pronto a fazer. Se você não trazer para perto, eu vejo tantas pessoas que se dizem evangélicas, que se dizem cristãs, que têm afastado e esquecido desse órgão chamado família. Não, lá na minha casa o que eu tenho é uma garota mal, o que eu tenho é um menino homossexual, não importa o que você tem, o que importa é o que Deus vai fazer com ele, através de você. Não abandone ninguém da sua casa. Usa o lema: eu não largo da tua mão e nem você larga da minha, porque juntos nós chegaremos num propósito na presença do Senhor. Eu fiquei durante 4 anos refém daquele pedófilo. Aquele pedófilo entrava dentro da minha casa, levava alguns alimentos, e na oportunidade que ele tinha com os olhos, ele me dominava e eu ia lá no mercado. Lá no mercado eu tinha relações sexuais com ele, dos meus 8 aos meus 12 anos de idade. Hoje são apenas cicatrizes, mas eu passei por essa dor. Enquanto eu estou passando por essa dor, eu estou vendo meu pai agredindo a minha mãe, estou vendo a minha mãe numa mulher esquecida da vida. Uma marca que eu trago no peito foi que no último aniversário que meu pai passou junto com nós, aniversário da minha mãe, a minha mãe arrumou um serviço de empregada doméstica, e a patroa da minha mãe chega em casa feliz no dia do aniversário da minha mãe e dá uma travessa de lasanha desse tamanho. O meu pai, bravo, enciumado, endemoniado, sei lá que nome que eu dou, ele pega aquela travessa e evacua em cima da lasanha, para que eu e minha mãe não viessem comer. Nossa casa era estado tão vulnerável que houve um entupimento. Eu falo esgoto, mas eu não sei se era esgoto ou fossa, porque eu era criança. Houve um entupimento, e eu lembro que um dia eu comendo arroz com arroz, eu olho para aquele entupimento com 9, 10 anos e vejo fezes passando com carne, com cenoura, e eu choro e falo para minha mãe: mãe, esse cocô não é nosso, porque nós não comemos carne e cenoura. Talvez, às vezes eu exijo um pouco mais do meu neto, porque hoje a gente é tão chato, né? A gente é tão cheio de querer achar aquela cebola picada, é tão cheio de querer achar que a gente não come isso, não come aquilo. E eu já cheguei a comer um pouco de tudo, porque eu não tinha nada. Cresci nesse lar destruído, mas a mão de Deus estava sobre a nossa casa. Eu não sei como está a sua família,
Eu não sei como é que está os seus parentes, mas eu quero dizer que a mão de Deus está sobre eles. Não, há uma promessa de Deus sobre a nossa vida. E essa promessa não pode voltar vazia. Nós temos que crer que a partir do momento que Ele fala, Ele é fiel para cumprir com a sua promessa. Aos 37 anos de idade, meu pai, Deus prepara que nós vamos morar numa outra casa próximo a uma igreja evangélica. E ali perto daquela igreja evangélica, o meu pai passava de frente à igreja. Eu, meu pai, minha mãe, nós íamos lá para o terreiro. Minha mãe começou a desenvolver no centro espírita com o nome de Candomblé. A caminho daquele terreiro, quando nós passávamos de frente à igreja, nós escutávamos: aleluia, glória a Deus. E meu pai dizia assim: povo louco, no meio de tanta ruína, no meio de tantas dores, pobreza, esse povo ainda tem coragem de se reunir para dar glória a Deus. Tenha certeza que hoje alguém aqui em Campinas olhou para a igreja Batista e está dizendo: o que será que está acontecendo naquele lugar? Onde o povo se reuniu e decidiu ir para glorificar ao Senhor. Aonde um povo se ajuntou dizendo: eu não vou ali para passar tempo, mas eu vou ali para que a glória de Deus seja derramada sobre a minha história. Tem uma moça que está de óculos brancos. Fica de pé, querida. Fica de pé. Relemaia sou rebasse. Relebiande que refai ou ni retira e ni refobia. Meu pai era um homem que para a sociedade ele teria uma história apagada, mas ninguém apaga a história de quem Deus escreveu. Deus conhece a sua estrutura. Ele sabe até onde você suporta o processo. E quando eu estou aqui notar, o meu Deus que é poderoso, Ele diz assim: fui eu quem te escolhi. Diante das suas dores do passado, você diz: Senhor, aonde tu estava? E o Senhor diz: no mesmo lugar, centralizado como Pai, cuidando de ti. A palavra Pai é tão forte que o teu coração bateu e o Eterno diz assim: sim, eu sou um Deus de paternidade. E mesmo no meio de tantas lutas e guerras, eu estou guardando a ti, diz o Senhor dos Exércitos. Deus está guardando você. Deus está guardando a mim. Eu estou com uma aqui não deu certo. E eu não posso tirar o brejo porque eu tenho que sustentar o look. Então, suportem aí. Mulher é assim, põe, sofre, mas não tira. Né? Aqui, ó, magra, a terceira peça. Quando um dia meu pai entra dentro da igreja. Dentro daquela igreja, Deus libera uma palavra para o meu pai. Um homem alcoólatra, um homem que praticava violência doméstica, um homem adúltero, que levava mulheres para deitar no leito de cama da minha mãe. Quando ele entra na igreja, a palavra liberada é: eis que eu, o Senhor o teu Deus, estou te preparando um lugar. O meu pai aceita Jesus Cristo. Aquele homem alcoólatra, se eu fosse você, eu começava a imaginar aquele homem alcoólatra, aquele homem cheio de mazelas. O Senhor estava dizendo: eis que eu, o Senhor, o teu Deus, estou te preparando um lugar. Ele levanta a mão, aceita, entrega a sua vida a Jesus, e ele sai de lá com Bíblia na mão. É lógico que com os vestígios da bebida. E ele chega em casa e ele diz: Benedita, entrei na igreja e entreguei minha vida para Jesus. Minha mãe estava no tambor, minha mãe estava se desenvolvendo ali no terreiro, e ela não aceita essa novidade dentro da nossa casa. A minha mãe começa a agredi-lo. Ela está dizendo: você está maluco? Agora que eu estou ali desenvolvendo, quem sabe eu usando a palavra do meu jeito, agora que eu estou tentando ser alguém, você vem com essa história de Jesus dentro de casa. Se você for crente, aqui dentro de casa você não fica. O meu pai, que era acostumado a bater, esfregar as coisas na cara dela, ele está intacto. As lágrimas descem do rosto e ele fala: Benedita, eu encontrei uma paz tão grande e nada vai tirar a minha paz. Eu já estou profetizando para você: quem tem Jesus tem paz. Talvez você está aqui dizendo: eu tenho decisões a tomar e eu estou aflito. Então não toma, porque aonde está Jesus tem paz. Aonde está Jesus tem calmaria. Aonde está Jesus, Ele tem o controle das decisões, da vontade dEle, que é boa, que é perfeita e que é agradável. Jesus, Ele é a nossa paz.